Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um Ponto a Ponto. Eu vou iniciar pedindo desculpa a vocês, porque na semana passada a gente divulgou que hoje nós trataríamos sobre o aborto. Infelizmente, nossa entrevistada, a Célia Urquiza, ela teve um probleminha de saúde e não pôde participar. Então, nós adiamos, né, a nossa pauta sobre o aborto e em outra data discutiremos. Hoje nós vamos falar sobre o espiritismo e a internet. A internet que tem sido um meio de divulgação muito grande para a nossa doutrina. Então eu queria convidar todos vocês para participarem com a gente pelo chat, mandando suas perguntas, até as suas próprias experiências, para quem já trabalha com isso também. E mandar um grande abraço para todos os amigos da Rede Amiga Espírita, TVC e Rádio Fraternidade que nos assistem. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o Ismael e o Moisés, que são jovens, mas que já têm uma larga experiência no assunto e vão nos apresentar um pouco dessa experiência e contar como tudo começou. Se você se interessa pelo assunto, se você também quer fazer parte desse movimento do espiritismo na internet, então vale a pena nos assistir e aprender e saber como é que vai ser feito, não é isso? Então eu queria passar a palavra para os meninos, para que os meninos pudessem falar com os nossos espectadores, né? E para que a gente possa iniciar a nossa entrevista de hoje. Obrigado, Diane. Boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos hoje reunidos aqui para falar sobre um assunto tão importante, né? Principalmente nos dias de hoje. E foi muita gentileza da Diane dizer que nós temos uma larga experiência, né? Quando nós somos verdadeiros novatos nessa área, né? Modéstia de vocês. Né? Então também saúdo a todos, né? Boa tarde. E vai ser muito legal. Aqui vai ser uma conversa bem interativa, né? Vocês podem conversar com a gente, mandar aí. E a gente vai trazer o pouco que a gente já trabalhou nisso, né, Ismael? Junto, né? A gente está sempre junto aí, né? Fazendo oficinas, essas coisas. E vai ser bem legal para todos nós. Então, só lembrar a todos vocês também que não estarão presentes, mas estarão parte do nosso programa de hoje, o Marco Gandra e o Henrique Lisboa, que são lá de Belo Horizonte, mas vão entrar em contato com a gente daqui a pouco para também dividir um pouco da experiência deles. Então, eu vou logo começar a nossa entrevista de hoje, né, perguntando para vocês, acho que o pessoal que nos assiste, a gente já divulgou largamente o Pode Crer, né? Então eu queria perguntar a vocês como foi que surgiu, o que foi que motivou, da onde veio o estalo, que a gente precisa fazer um podcast, até para vocês explicarem para o pessoal também o que é um podcast, né? Até para quem não assistiu, assistir, né? Quer dizer, ouvir o nosso podcast. Então, podcast, Pode Crer, né? É um podcast. E o que é um podcast? É um programa, é algo muito simples, é um programa em áudio que nós disponibilizamos para que as pessoas possam baixar pela internet, né? Então fica de fácil acesso, né, para aquelas pessoas que às vezes não podem acompanhar um certo horário de um programa de rádio, né? E facilita também que a gente pode editar o áudio, colocar músicas, colocar outras interações, né, fazer uma trilha diferente, né? E a gente não pode deixar de falar aqui que a nossa iniciativa, né, foi muito inspirada em outras iniciativas, principalmente a iniciativa do pessoal lá de Belo Horizonte, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi a galera lá, o pessoal do Pode Saber, do Portal Saber, né, que realiza o Pode Saber, que é um podcast, e o pessoal do Portal Ser, que também foi, acho que um dos pioneiros aí que inspirou o Pode Saber, e nós vimos aí inspirados pelo Pode Saber fazer o Pode Crer, né? Então você vê que até no nome tem uma relação, né? Pode ser, pode saber, pode crer. A gente procurou realmente deixar evidente essa ligação que a gente tem, de carinho com esses outros podcasts. E o pessoal tem colaborado muito. Com certeza, os meninos aí têm nos ajudado muito, né? Principalmente o Henrique, que ajudou na elaboração do nosso portal, do Pode Crer lá. E tem sido muito legal essa interatividade com os meninos, né? Uhum. Interessante. E acho que é isso, né? Sobre Pode Crer. Mais alguma coisa que é preciso esclarecer? Os objetivos, né?
entre os objetivos é divulgar, colaborar com a difusão da doutrina espírita e do evangelho, né? A gente procurou trazer um aspecto mais jovem a partir de um certo momento, né? E também trazer um aspecto religioso, que até vem da palavra pode crer, né? De crer não só como crença, né? Em qual instituição ou qual movimento religioso você faz parte, né? Mas como fé na sua pureza, né? Como religiosidade na sua pureza. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso, né? Ainda nesse tema, no caso, a inspiração veio dos meninos lá de Belo Horizonte, né? Que já tinham trabalho. Então vocês gostaram do trabalho e ficou aquela... Mas quando foi que veio aquela vontade de dizer assim, não, agora a gente vai fazer o nosso? Essa vontade, essa necessidade surgiu como? Bem, a inspiração veio para o grupo, né? A ideia já circulava há certo tempo, já vem se alongando demais. É verdade, né? Demorou um pouco para sair e até vou contar um fato curioso, né? Que nós tivemos nesse momento de transição do começo do Pode Crer, nós tivemos um desdobramento, assim, vou dizer, um sonho, né? Que não tem essa mediunidade de desdobramento, mas nesse sonho um espírito amigo certamente falou o nome Pode Crer, né? E era um podcast que envolvia ciência, espiritualidade, e o que pude pegar, assim, com certeza ele deve ter falado mais, pude pegar foi o Pode Crer, né? E esse nome que foi o que estava assim mais ou menos nos travando, né? A gente ficou pensando em várias possibilidades, né? Que não ficaram muito legais. E quando veio o Pode Crer foi só o que a gente precisava do nome para iniciar, né? Então eu acho que foi um grande empurrão da espiritualidade. Se eu não disser o nome, esse menino não vão sair não. Vou logo dizer, até o Daniel Oliveira, ele compartilha aqui com a gente que no lugar onde ele mora a divulgação é muito pouca, né? Então é interessante ter essas ferramentas para a gente poder divulgar a doutrina. Se a gente for dar uma olhadinha assim, os números que se contou hoje, só no Brasil são 80 milhões, um pouco mais de 80 milhões de pessoas com acesso à internet, né? A gente sabe como a tecnologia evoluiu e como ela já faz parte da vida das pessoas e como em algumas pesquisas já revelam que elas já tratam a internet, o acesso à internet como um bem essencial, né? Às vezes essa grande mídia não dá tanta abertura, né? A gente tem uma ferramenta que venha a possibilitar essa divulgação em massa. E a gente tem que se valer disso, né? Porque é para divulgar o bem, é para divulgar os preceitos do Cristo, e isso engrandece a todo mundo, a qualquer movimento religioso e até a sociedade, porque à medida que a religião direciona os indivíduos para esse sentido, né? De bem-estar social, de melhoria do indivíduo. E assim, quanto mais divulgado, melhor fica a comunidade geral, a comunidade social. O interessante do podcast é que o curioso é que tem pessoas que não têm acesso à internet que terminam escutando esses podcasts que a gente vem realizando, né? Muitas pessoas gravam em CDs ou pendrives e compartilham com os amigos, né? E esse número aumenta mais ainda de alcance. E também nós tivemos aquela experiência da rádio, não foi? Que estavam retransmitindo, transmitindo o Pode Crer lá em Itaporanga, né? No Vale de Itaporanga, transmitindo o nosso Pode Crer lá, e também foi uma alegria muito grande quando eles vieram comunicar isso pra gente, não é isso mesmo? Verdade, né? Então... a minha pergunta eu acho que meio que já foi respondida com relação à receptividade do público. Porque por mais que a gente tenha tanto acesso à internet, às novas tecnologias, mas o Pode Crer ainda não é uma tecnologia que está tão familiarizada com as pessoas. Assim, eu acho que mais os jovens que têm mais acesso, que assim, fazem mais uso, não digo nem acesso, mas que façam mais uso. Mas para o público em geral, como é que vem sendo a receptividade? Vocês estão vendo assim que por pessoas que você não imaginavam que ia atingir, estão atingindo? Como é que está sendo essa experiência? Isso foi até uma surpresa, né, Ismael? Porque a gente veio com essa bandeira, né, levantou a bandeira de podcast para a juventude e tal, direcionando para a juventude, só que ainda a juventude ainda não nos abraçou como a gente esperava, né? A gente até brinca no podcast, né, Ismael, que é para jovens de todas as idades, porque todo mundo se sente acolhido, todo mundo tem um jovem dentro de si, né? Todo mundo é jovem e tem essa energia
de criatividade, enfim. E aí, em geral, assim, surpreendeu com a receptividade do pessoal. Como também tem um público cativo aí do Pode Saber e do Pode Ser, né, a gente se sentiu abraçado por esse pessoal também. E outras pessoas que tomaram contato aqui da região Nordeste, né, a gente recebeu muitos comentários, muitas sugestões, né, correções, né, sobre os assuntos. E, em geral, o público abraçou a ideia, né? Mas como o Moisés falou, a gente sentiu a necessidade de trazer um podcast voltado para a juventude, algo que a gente não tinha visto ainda, né? Atualmente que a gente viu uma iniciativa no São Paulo, que é um podcast chamado Nós DM. DM é Departamento de Mocidade lá da USE, que é a federativa de São Paulo. Eles têm um podcast voltado só para a juventude. E lá realmente o público abraçou. Aqui a gente ainda sente o público local um pouco receoso. Às vezes, sim, é uma coisa nova que precisa de um certo tempo para que o pessoal se acostume, né? E o público jovem ainda precisa se acostumar. Por incrível que pareça, é uma linguagem muito atual, mas que o público que mais acessa são os adultos. Até hoje, até agora, né? Interessante. Até a nossa amiga aqui, Laiane Lima, ela comenta que ainda tem pouco material na internet, né? Tem. Muito pouco, e ela diz que às vezes é complicado a gente estudar só pelos livros, porque às vezes a linguagem é muito formal, a gente sabe, né? A linguagem é bem rebuscada. E também ela diz que não dá pra gente sair comprando todos os livros, né? Um programa que a gente escuta em mais ou menos 1 hora, a gente consegue abranger muito assunto. Com certeza. E às vezes um livro a gente não lê em 1 hora. É muito difícil, tem que ser um livro muito E pequeno. também tem outra coisa, né? Muitos amigos meus, a gente cita muitos livros no podcast. E muitos amigos meus ficaram com vontade de ler os livros por conta dessa divulgação que a gente está fazendo no podcast, né? Sendo vitrine desses livros. E além de ser formador de opinião, né? O podcast, ele ainda divulga essa vitrine desses livros e as pessoas se sentem atraídas a ler, né? Divulgando a leitura em si como forma de cultura, né? E vem também auxiliando nessa questão. O interessante é trazer, como você falou, uma linguagem mais informal mesmo, uma conversa. Acho que cativa muito. E foi isso que acho que foi o que fez com que as pessoas realmente acolhessem essa linguagem do podcast, né? E o fato também da gente ter experiências pessoais também comentadas, né? Pessoas falando sobre as suas vidas, colocando mesmo o coração, né? Na sua fala, naquele momento. As pessoas conseguem se identificar, né? Às vezes, com a gente lá comentando. Para vocês, assim, não só o podcast, mas todas as mídias eletrônicas, qual o papel, qual a importância, qual é um espaço que elas vêm ganhando dentro da experiência de vocês? A gente vai, assim, na nossa experiência, porque o Ponto a Ponto é um programa dentro da mídia eletrônica, é o nosso Evangelho Lar também, então a gente vive nesse contexto, né, das mídias eletrônicas e da divulgação via internet. Dentro da experiência de vocês, da vivência, o que vocês vêm dizer de mais relevante, mais importante, mais significativo e até de conquistas mesmo? Você quer falar? Eu acho que as mídias têm tomado uma importância assim tão crucial, né? Principalmente a internet, que tem provocado revoluções, né? Tem provocado verdadeiras revoluções, tem motivado encontros. É uma ferramenta muito poderosa, né? Que a gente tomou conhecimento há alguns anos atrás, o quanto de influência ela pode ter, né? Eu até comentava com o nosso companheiro Neto do DECOM que quando a gente coloca algo na TV, na rádio, que são mídias também importantes, que a gente também precisa abraçar, a gente tem uma certa noção do alcance que ela vai ter, né? A gente tem como medir quantas pessoas, qual a audiência que vai ter, né? Mas quando a gente coloca na internet, esse alcance a gente não tem como ter. Não é nem como medir, né? Porque hoje nós temos algumas ferramentas no Google que podem medir, mas não tem, a gente na TV e rádio tem como direcionar a mensagem, né? Não... A gente não tem como prever o quanto de acesso vai ter, né? Infelizmente, hoje em dia, as coisas que têm mais acesso, que as pessoas mais procuram, e as coisas que mais tem na internet são materiais fúteis, né? Materiais que não acrescentam muito, né? O que mais tem na internet. Então,
vir esse material com esse diferencial, né, de despertar consciências, né, que eu acho que a futilidade cansa, né? O ser humano chega a um certo momento que sente falta de algo para preencher aquele vazio, né, existencial, né, aquela reflexão a mais, e a gente espera que felizmente essas pessoas encontrem esses materiais, né, esses podcasts, né, esses nossos programas, essas iniciativas do DECON e de outras federativas, de outros centros espíritas, né? Ainda interação aqui, a nossa amiga Maria Fidalgo, lá de Portugal, que sempre está conosco, ela disse que na Rede Amigo Espírita tem muito material bom, né? E não é à toa que nós estamos nessa parceria com a Rede Amigo Espírita, pela seriedade do trabalho, né? E também a Cristina diz: eu creio que é uma boa divulgação. Eu tenho acesso a congressos, palestras, material de evangelização pela internet. Então, assim, eu acho que vem uma crescente, né, nesse número. Eu acho que até essa nossa entrevista aqui deve estar acendendo a ideia na cabeça de algumas pessoas que às vezes tinham vontade, mas não sabia bem por onde começar. Eu espero que a gente, nessa nossa conversa, a gente ajude. Com certeza. A gente tem nem ideia, às vezes, de como inconscientemente a gente termina inspirando os trabalhos, né? É muito legal esse intercâmbio, né? A gente percebe que pessoas de outros estados, a gente vai tendo esse contato e vão tendo a vontade de criar também um trabalho parecido, né? E às vezes a gente vai até aprendendo com eles, né? Trazendo novas, modificando o trabalho de uma certa forma que até melhore, que traga contribuições para ambos os lados. E esse intercâmbio de conhecimento é muito importante, né? Inclusive vocês que nos assistem e tem alguma iniciativa legal, pode mandar pra gente conversar e tal, porque isso ajuda muito o trabalho da gente. E o que é bom tem que ser divulgado mesmo. Então vamos aí nessa bandeira. Entre em contato. Muito bem. É bom lembrar que o próprio Ponto a Ponto, que a gente está no segundo programa hoje, ele começou justamente da solicitação dos nossos amigos da internet que queriam ver outros temas serem discutidos, né? Temas que, às vezes, dentro do Evangelho lá, por ter um caráter consolador, a gente não tinha como discutir, né? Mas aqui a gente construiu um espaço com um formato que a gente pudesse atender ao nosso público. Então, com certeza, as ideias de vocês, as sugestões são muito bem-vindas e ajudam muito. É bom, a gente tem que fazer um trabalho direcionado para quem nos assiste, para que a gente atenda, né, as expectativas. Mas, em seguida do que a gente estava conversando, a gente já viu que as mídias fazem parte, que as pessoas procuram na mídia, mas com relação à formação religiosa das pessoas, qual é a importância, qual é a diferença que isso faz, né? A gente passa para os nossos amigos a mensagem da doutrina espírita, né? A gente sabe que existe em outras religiões também programas, mas com relação à sua formação religiosa, às suas crenças, como isso aliado às mídias, a todo o acesso que a gente tem, qual é a diferença, o que a gente consegue de crescimento? Acho que é muito importante para o Espiritismo esse trabalho de reafirmar as nossas crenças, né? Entender, raciocinar, né? Para cada vez mais fortificar a nossa fé, né? A nossa crença nesses preceitos, né? Dentro do Espiritismo. E como formação religiosa em geral, acho importante a gente refletir, né? No sentido mais puro, mais verdadeiro do que é religião, né? Porque temos por muitos séculos, né, deturpado essa visão de religião como apenas instituição religiosa, movimento religioso, e é algo muito mais puro, né? É a procura do ser, né, por uma explicação da sua existência e de um contato com o seu Criador, com Deus, né? Seja ele qual nome tenha, né? Então, é muito importante, né, esse despertar de consciências, né? Até porque, como seres imortais que somos, já tivemos várias encarnações, né? E passamos por vários momentos históricos em que nós mesmos fomos personagens, né, de verdadeiros disparates em relação à mensagem, por exemplo, do Cristo, né? E nos vemos hoje com essa oportunidade de
resgatar esses valores, né, do cristianismo puro, né, cristianismo redivivo, e trazer essa nova visão, né, do espiritismo para resgatar esses valores que nós, por vezes, deturpamos no passado. Né? A formação religiosa, como eu já adiantei um pouco no início, a gente tem uma importância sobre-humana diante do indivíduo, né? Porque essa ligação com o Criador, ela faz com que todos os indivíduos que a tenham possam ter um direcionamento na sua caminhada nessa existência, mais entrosada com a sociedade, pensando no bem-estar social e pensando no outro, né? Também na melhoria, em condições melhores e na busca por condições melhores na nossa sociedade, né? E é isso que a gente até discutiu no nosso último Pode Crer, né? Sobre revoluções sociais. Quem quiser pode entrar lá e dar uma conferida. Bom, eu estou aqui na linha com o Marcos Ganda, né, o parceiro de vocês, então eu vou passar para o Ismael, né, para que ele possa interagir com o Marcos e aí trocar as experiências de grandes amigos, né? Olá, Marco, você está nos ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, graças a Deus. Marco, nós estamos aqui no programa Ponto a Ponto, que é uma iniciativa nova aqui da Federação Espírita Paraibana, né, uma proposta de trazer um debate, né, e o tema de hoje é o Espiritismo e a Internet. Né, e nós falamos no começo da iniciativa do podcast, né, falamos sobre o Pode Crer, né, que é a nossa iniciativa, e como nos inspiramos, né, no Pode Ser e no Pode Saber. Né. Então queríamos, né, que você nos falasse sobre o Portal Saber, essa iniciativa, né, que vocês aí de Belo Horizonte, junto com os companheiros, né, os grandes amigos aí, o Henrique, o Geraldinho e outros companheiros, tiveram essa iniciativa, né, do podcast. Como é que surgiu essa ideia, né? E como é que vem sido a recepção do público em relação a essa iniciativa, né, que ainda é nova, né, e vem crescendo cada vez mais? Maravilha. O nosso interesse no início foi buscar trazer ao pessoal, né, para o pessoal ouvinte, uma visão um pouco mais direcionada à ciência espírita. Porque nós vimos que faltava um fórum de discussão que comentasse sobre isso. Nós já tínhamos, e também nós nos baseamos com o trabalho dos nossos amigos do Portal Ser, e a partir disso nós, juntamente, né, eu era um voluntário do Portal Ser, e o próprio Guilherme de Barros era um integrante efetivo, e ainda continua sendo um integrante efetivo do Portal Ser. Juntamos com o Dauro e com o Marconi Gomes e fizemos então o Portal Saber. Outros colaboradores, como você me comentou, o Henrique, o próprio Geraldinho Lemos, vieram depois e fizeram parte desse trabalho. O que é interessante, eu acho que pelo que você está abordando é bem oportuno, que o Portal Saber, ele baseou-se não só na divulgação do Espiritismo, com um aspecto científico, e mais tarde com as obras do Chico Xavier, que vieram junto com o trabalho do Geraldo Lemos, mas nós queríamos criar um estudo de caso no qual poderia ser repetido por qualquer caso espírita. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes as casas espíritas trabalham com voluntários, mas com pouco recurso financeiro. Nós desenvolvemos então uma arquitetura toda baseada em serviços gratuitos que estão disponíveis na internet. Usamos a construção do portal, ela é totalmente gratuita. Os softwares que usamos para editar são softwares gratuitos. Os softwares que usamos para publicação, como o iTunes, é gratuito também. Local de armazenagem é também gratuito. Ou seja, nós criamos uma forma de mostrar que é possível sim trabalhar na divulgação do Espiritismo, tendo boa vontade e com recursos escassos. Muito bom. Perfeito? Né? A gente se inspira muito nesse trabalho, né? E eu queria que você falasse agora
como é que surgiu a ideia de desdobrar esse trabalho e fazer outras iniciativas, como, por exemplo, o Recordando Chico Xavier? Queria que você falasse sobre essa iniciativa, né? Os estudos históricos, como sobre há 2000 anos, o livro Renúncia, né? Como surgiu essa ideia e como vem sendo o trabalho, vem sido recebido em relação a esses novos desdobramentos do Pode Saber? Perfeito. O que eu posso dizer é o seguinte, que a espiritualidade está sedenta de trabalhadores. Eu digo isso porque nós começamos nosso trabalho simples e pequeno, espelhando nas atividades do Portal Ser, e ao longo da nossa trajetória, em pouco espaço de tempo, que nós temos aí um pouco mais de 1 ano de existência, outros companheiros vieram ao nosso encontro. Nós tivemos, por exemplo, ao caso do Geraldo Lemos, que nós nos encontramos certa vez, batendo papo, e nessa ocasião convidamos ele para gravarmos uma série de podcasts sobre o Chico Xavier, porque ficamos muito empolgados com o que havíamos escutado dele. Ele não só aceitou, mas ele integrou totalmente ao trabalho, e hoje ele é um dos grandes membros ativos da nossa atividade, do nosso trabalho. Outra pessoa, né, o Marco Paulo de Espírito, que já vinha trazendo aí, junto com a Lívia, junto com o Sérgio, estudos históricos das obras de Chico Xavier. E ele veio e começou a gravar conosco, e tivemos outros amigos que vieram gravar sobre renúncia, e vamos gravar e vamos apresentar outra gravação daqui a pouco para vocês sobre as obras históricas, e até mesmo ontem nós lançamos o terceiro episódio falando sobre a obra de 2000 anos. E o que eu tenho a dizer é que o respeito o que nós estamos ouvindo de receber e-mails é que as pessoas estão muito felizes em estar recebendo essas informações. E mais do que nunca, essas informações vão sendo consolidadas e provando a existência total da reencarnação. Por quê? Porque era impossível, isso que é o foco desse trabalho, é impossível uma pessoa simples do interior de Minas Gerais, na década de 30, 40, escrever obras como que o Chico Xavier chegou e trouxe para nós, porque não havia biblioteca, não havia pessoas cultas. Poucos eram aqueles que tinham curso superior, e muitos desses eram cursos extremamente técnicos, como o caso da família Joviano, que trabalhava na Fazenda Modelo, mas uma visão assim, humana, mais ampla, e visão de história, isso não havia naquela época, naquele município que nós estamos falando, que é Pedro Leopoldo, a cidade onde que Chico Xavier nasceu. E até mesmo hoje é muito próximo, é muito fácil você chegar em Pedro Leopoldo, mas na época não havia nem estrada. E era uma viagem, Pedro Leopoldo a Belo Horizonte, 2 horas de trem. E outra coisa, até mesmo em Belo Horizonte não havia bibliotecas nesse período. Isso mostra o quê? Mostra que não poderia ser apenas um acaso, não poderia ser uma obra de um matuto do interior de Minas. Só poderia ser, assim, a comprovação de fato da reencarnação, a comprovação de fato de pessoas, espíritos que viveram em outras épocas e que trazem para nós informações que somente recentemente, com estudos e com acesso à internet, conseguimos observar, entender e trazer à luz características básicas que até então não era possível. Perfeito? Muito bom, Marco. A gente agradece realmente essa contribuição do Pode Saber, né, em fortalecer essa nossa convicção na lei de reencarnação, no trabalho primoroso do Chico e dos seus mentores espirituais, né? E
para quem quiser, né, acompanhar o trabalho, é o portalsaber.org, não é isso? É, exatamente. E ainda eu digo, a gente trabalha com um grupo de fomento de novos podcasts, que é um grupo no Facebook, que é o Criando Podcast Espírita. Então, para os ouvintes que estão agora conectados a nós, que tiverem interesse de fazer um trabalho de podcast, conhecer a edição, saber como criar um portal, nós estamos lá disponíveis para auxiliá-lo, tirando dúvidas e até mesmo direcionando com a tecnologia adequada para que seja possível a execução de novos podcasts espíritas. E esperamos que os jovens que estão nos escutando, os jovens de mocidade, abracem essa causa da divulgação pela internet. É verdade, Marco. A gente fica muito feliz porque o Pode Crer certamente surgiu também muito em virtude dessa iniciativa do grupo, né, Criando Podcast. A gente agradece muito todas as ferramentas que nos foram mostradas, toda a ajuda que nos foi oferecida. De coração, aos amigos de Belo Horizonte, do Pode Saber. Um forte abraço, viu, Marco? Agradecemos a sua participação no nosso programa, né? Esperamos encontrá-lo em mais oportunidades para conversar também em outros programas. Tá ok? Ok, estamos disponíveis e eu queria desejar a todos um grande abraço e um feliz final de semana, né? Um bom domingo a todos. Obrigada, Marco. Obrigado, Marco. Um grande abraço. Um grande abraço. Bom, gente, aí a gente falou agora com o nosso amigo Marcos Gana e daqui a pouco a gente vai entrar também com o nosso amigo Henrique, também para dizer um pouquinho da sua contribuição. A gente deixa nosso agradecimento ao Marcos, né, por essas explanações, por esse incentivo e também por disponibilizar para quem tiver interesse. Olha aí, quem já tiver interesse já tem quem ajude a... Com certeza, esse pessoal nos ajuda muito, tira muitas dúvidas, questões técnicas, até questão de direitos autorais, algumas coisas assim, questões... Ele tira muitas dúvidas. Agradecemos muito o apoio a todos vocês. E é isso aí, tamo junto. Dando sequência à nossa entrevista, a gente falou sobre a influência das religiões, da formação religiosa, né? E aí eu queria perguntar a vocês, a reforma íntima e as revoluções que a gente vem vendo no mundo, né? A gente diz assim, o mundo está de ponta cabeça. É muita coisa acontecendo, muitas coisas boas, muitas coisas ruins, é uma mistura. E aí eu queria que vocês fizessem um paralelo entre a reforma íntima, que eu acho que vem do estudo, seja ela por um livro, seja ela por um estudo na internet, porque até o que a nossa amiga comentou, Cristina Oliveira, que a nossa tendência é para tudo pronto, a gente quer tudo pronto. E a doutrina não, ela exige uma reflexão nossa. Ela exige que a gente entre no nosso interior, se analise, se veja, se enxergue com os nossos defeitos, né? Para que a gente possa, de forma externa, buscar a nossa evolução, a nossa melhoria. Então, qual é a relação dessa reforma íntima, desse olhar interior e dessa revolução social todinha? Digo tantas coisas boas e as coisas ruins, que a gente sabe que faz parte. Interessante levantar esse assunto que nós tratamos também no Pode Crer, no Pode Crer 3, né, sobre as revoluções sociais, né, ainda envolvidos naquele período que nós tivemos ano passado de comoções sociais, de protestos, né, no Brasil contra alguns valores que nós víamos deturpados nas nossas organizações administrativas. E assim, na nossa opinião, acreditamos que as revoluções sociais, elas sempre aconteceram, né? Durante a história, a gente for fazer um panorama histórico do nosso próprio país, nós vemos que ocorreram, né, em diversos momentos históricos em que ocorreram revoluções sociais. No entanto, todas essas revoluções terminavam desencambando por um caminho violento, né? Inevitavelmente terminava indo por reações violentas, né? por guerras, enfim, por verdadeiros combates, né? Físicos e de ideias, e terminava virando um ciclo, né? Vicioso, né? Era na verdade uma revolução que
preparavam um outro momento de revolta, né? Então ficava uma verdadeira bola de neve, né? Quando nós pautamos, né, essa revolução em aspectos meramente externos, né, e nós vamos na verdade criar, né, um outro panorama para que essa mesma queda ocorra daqui a um tempo, né? Como a gente viu historicamente, quem assumia o poder depois das revoluções sociais, geralmente pouco tempo depois caía nos mesmos erros de quem estava antes no poder, né? De abusar, de aproveitar do poder, usar de maneira absoluta, de maneira autoritária. Com certeza, Ismael. Até porque nós sabemos que o ambiente que nós estamos é um reflexo do nosso interior. Se os nossos ambientes, os ambientes que frequentamos, estão dessa maneira, com certeza é um reflexo do nosso interior, dos nossos conflitos, dos nossos defeitos, né? E se nós pautarmos as nossas revoluções apenas em aspectos externos, nós interiormente continuamos os mesmos. Então é preciso, né, haver, como você falou, né, essa ligação com a reforma íntima, né, se tratar, estudar, se conhecer, procurar deixar os nossos defeitos de lado, nos transformar, para que essa revolução ela possa sair do plano meramente externo, né, e passageiro, porque essas revoluções, como a gente pode ver historicamente, Ismael já bem falou aqui, elas são passageiras. A gente faz uma mudança aqui, mas logo mais elas já são colocadas para baixo, já caem, ficam por terra. Então nós temos que procurar estudar-se primeiramente, transformar-se para que a gente possa vir a influenciar o meio em que nós estamos, né? Eu gosto de um conceito de Pietro Baldi, que chegou a mim pela figura do Guilherme, que também é outro amigo nosso, colaborador lá de Minas Gerais, um abraço para ele também, que nós somos centralidade e periferia de tudo que nós vivemos. Nós, como exemplo, nós somos centralidade da nossa vida, mas nós somos periferia da nossa família. A nossa família já é periferia a nossa casa, a nossa família mora já é periferia da nossa quadra. A quadra já é periferia do bairro ali, da rua, e assim vai. Então, se nós modificamos a nossa centralidade, influenciará na periferia. E assim, como se fosse um efeito dominó, acaba se por mudando o mundo todo, porque nós estamos ali mudando uma parte do mundo que somos nós. Nosso amigo aqui, Daniel Oliveira, ele nos pergunta: o que vocês acham da internet nas casas espíritas? Veja só, importante essa pergunta. Ainda estamos engateando nesse envolvimento com todas as ferramentas técnicas que nós temos, que são oferecidas, né? Hoje em dia, com a tecnologia sempre se aprimorando, né? Então, acho que o panorama atual é de muita esperança para mim, né? Eu vejo cada vez mais crescer essas iniciativas, às vezes não só as federativas, que têm essa função de realmente servir como ponte entre as diversas instituições espíritas dos estados de cada federação, mas os próprios centros espíritas às vezes criam iniciativas, né, dentro da internet, e a internet é algo que facilitou muito a gente ter esse tipo de independência, né, de surgir esses movimentos, né, às vezes de casas que não têm condição financeira, né, de desenvolver um trabalho, por exemplo, de rádio, de TV, né? Um simples blog pode atender, né? Existem muitos trabalhos, né? Muitas oportunidades de mídias gratuitas, né? Pela internet, né? Isso tem facilitado muito a criação de blogs, de bibliotecas virtuais, de acervos espíritas, vídeos, áudios. A gente percebe que isso vem crescendo, né? O importante, acho que a gente tem que atentar com o primor técnico no nosso trabalho, né? Não sendo assim, não querendo ser o chato, né, da história, né? Porque a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Existe um grande trabalho na internet, técnico, primoroso, em trazer conteúdos fúteis, né? Em geral, a gente vê muito.
a gente precisa utilizar esse mesmo primor, essas mesmas ferramentas para trazer um conteúdo elevado, um conteúdo do Evangelho, da doutrina espírita, que tanto consola, né? Então a gente não pode medir esforços nisso, né? Realmente abraçar essa ideia. É porque às vezes o pessoal pensa, não é porque é por espiritismo, vou fazer aqui de todo jeito, vou jogar aqui na internet, mas não é bem assim, né? A gente fez uma oficina recentemente no Congresso de Juventudes, né? Falando sobre tecnologias a serviço do bem. E foi um dos pontos que a gente levantou foi isso, né? Que a gente deve ter primazia por esse trabalho técnico, procurar se gabaritar para fazer o trabalho, né? Mas dentro das nossas limitações também, né? Sim. Com Como certeza. o Marco Gandra falou, ele procura, dentro desse grupo lá do Facebook, mostrar que existem ferramentas muito baratas, né? Que não há um ônus, né, muito grande para a Casa Espírita poder colocar o seu trabalho na internet. Essa questão da responsabilidade, do cuidado é muito, muito interessante, porque quando a gente fala em religião, por mais que você seja um indivíduo, as pessoas tomam aquilo como sendo realmente de fato as ideias, os pensamentos e as doutrinas de uma religião. A nossa religião, historicamente, já vem de ideias deturpadas, disseminadas. As pessoas ainda têm preconceito por ideias mal colocadas, pessoas que não foram felizes em expor seus pensamentos em determinados momentos. Então, acho que a ferramenta é útil, como vocês falaram, mas a gente tem que ter muita cautela, né? Com certeza. Não pode ser feito de todo jeito. Tem que ter uma união aí, um equilíbrio, né? Você deve unir o trabalho técnico aos conceitos doutrinários também, porque só fazer o trabalho técnico por fazer também não é interessante, né? Porque se você está levantando a bandeira espírita, onde estarão os conceitos doutrinários? Mas aí também fazer uma coisa doutrinária sem coisa técnica também não vai atender a todas as necessidades. Não, eu acredito que não seja só a parte técnica, mas a parte do estudo também. Isso, com certeza. Conciliar essas duas áreas, essas duas vertentes. Como o Emmanuel fala, né? A área do conhecimento e a área, fazendo aqui uma comparação com o que o Emmanuel disse, só que ele fala um lado do sentimento e o lado intelectual, as duas áreas, né? Unir o conhecimento técnico ao conhecimento doutrinário. Então, agora nós estamos aqui na linha com o nosso amigo Henrique Lisboa e novamente vou passar para o Ismael para conduzir esse papo aí com o Henrique. Pois é, estamos. Por causa do microfone. Fala, grande Henrique. Eu só queria pedir uma coisa, porque já me passaram aqui no WhatsApp que estava muito alto, então afasta um pouquinho o microfone. Pronto. Vou afastar. Nós vamos falar agora com o Henrique. Henrique também é colaborador lá do Pode Saber, do Portal Saber, e praticamente integrante aqui do DECON, né? Porque nos ajudou muito na criação do Pode Crer, né? Na criação principalmente do portal e toda a vibração que ele colocou, né? As palavras que nós recebemos do Henrique, agradecemos de coração, Henrique, e damos aí uma boa tarde para você, um grande abraço. Queremos ouvir aí as suas saudações. Estamos aqui agora ao vivo no programa Ponto a Ponto, né? Que é uma iniciativa nova do DECON, de entrevista e debate sobre assuntos, hoje, sobre vários assuntos dentro da doutrina. Hoje nós estamos tratando o espiritismo e a internet, né? E queríamos ouvir a sua experiência, né? Como editor, participante também do Pode Saber e do Portal Saber, né? Queríamos ouvir como é que foi esse seu envolvimento, né? Com o trabalho que foi iniciado pelos amigos aí, né? Marco Gandra, o Guilherme de Barros, né? E como você enxerga essa contribuição, né, do Pode Saber, né, e dos podcasts em geral na divulgação da doutrina e do Evangelho? Nossa, mãe, primeiramente, agradecer pelo convite, dar boa tarde a todos, né, bom dia, boa noite, não sei que horas que você vai estar ouvindo isso, mas agradecer o carinho do convite. Para mim é uma alegria muito grande poder estar conversando com vocês, porque a gente faz isso mesmo porque ama muito essa doutrina espírita, e se algum dia a gente se sentiu tocada no coração para ajudar o pessoal aí da Paraíba, do Pode Crer, sem dúvida nenhuma foi porque a gente deve muito ao Cristo pelo tanto que ele nos deu, né? Então, assim, são muitas perguntas, não sei se eu vou conseguir responder todas, mas estou aqui acompanhando o debate, está muito legal, são muitos pontos importantes, né? Esse último ponto que vocês falaram, para mim, é um dos mais cruciais, que é o da qualidade e o da acessibilidade. Hoje,
o Marco Ganda, né, na entrevista dele, falou do grupo que a gente tem no Facebook, Criando Podcast Espírita, que a gente passa todo o conhecimento, toda a informação que a gente já tem, todo o know-how que a gente pegou nesses anos que a gente está trabalhando. E nós também já fomos envolvidos com o Pode Ser, né, do Portal Ser. E a gente é uma alegria muito grande poder estar falando dessas coisas. E esses pontos para mim são os mais cruciais. Qualidade. Hoje nós temos condições totais e não precisa de muito dinheiro. Nós temos condições totais de fazer a coisa com muito boa qualidade. Basta ter boa vontade, basta ter interesse, basta buscar e ter um pouco de cara de pau, que com certeza a gente consegue fazer coisas com muito boa qualidade. A gente vive uma era, né, já que estamos falando de internet, nós vivemos uma era impressionante, muito parecido com a era da Reforma Protestante, que foi quando o conhecimento foi para as massas, né? Naquela época era o conhecimento bíblico, que nunca chegava nas massas, e Lutero lutou por isso. Mas hoje nós vivemos um movimento semelhante com a internet. A gente não tinha acesso a como se produzir qualidade em meio de comunicação. Isso ficava restrito aos grandes grupos, ficava restrito a quem tinha conhecimento, a quem tinha dinheiro. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a essas informações e graças à internet, que disponibiliza, compartilha, ensina. Você vai no YouTube, tem 1 milhão de tutoriais. Você vai no Google, é uma biblioteca imensa, gigante, que você aprende. E tudo isso, né, Ismael, Moisés, tudo isso para quê? Para a gente divulgar a nossa doutrina amada, tudo isso para levar a mensagem que salva as nossas vidas, que está salvando a vida de muita gente, para aqueles também desesperados, para aqueles abatidos, para aqueles que têm perguntas, que o Espiritismo está aí para responder, né? A gente tem sido um trabalho muito fantástico, assim, tem sido a salvação mesmo. É verdade. É verdade, meu caro Henrique. A gente agradece a sua participação, né? Falando sobre esse tema tão importante, né? Que é palpitante, né? Que traz várias discussões, né? E vamos procurar em outras oportunidades também se reunir, né, para discutir mais sobre isso. Agradecendo. Próxima vez eu quero eles aqui na bancada, tanto ele, o Henrique quanto o Marco aqui para conversar com a gente. Aguardamos com também. respeito. O visite presencial também. Sem dúvida. Com certeza. Assim que a gente puder, a gente se encontra sem a menor dúvida. Pois é, né? Tanto a gente podendo ir para lá, principalmente eles também vindo visitar-nos aqui também. Com certeza. Porque o abraço, né? O abraço amigo presencial nunca não substitui. É insubstituível. Verdade. Então, Henrique, eu transmito os nossos abraços a toda a equipe, né, do Portal Saber, né, do pessoal também do Ser, que eu sei que você também tem um grande contato também com essa iniciativa, que foi, né, um grande tesouro, né, que dela renderam vários frutos, né, e continua rendendo, né? É isso mesmo, pode deixar, a gente transmite sim. E é aquela história, né? Para vocês já sabem, a gente já falou, precisando, procura a gente, mas a todos os ouvintes, todos os internautas que estão ligados hoje, amanhã, daqui a 10 anos vendo esse vídeo, que eles, se precisarem, procurem a gente. Se a gente não souber, a gente vai procurar saber. Se tudo tem uma solução, e bola para frente, porque apesar de sermos muitos já trabalhando, ainda é pouco, como vocês disseram, ainda é pouco material de qualidade. As trevas, né, o pensamento negativo ainda predomina com qualidade, né, a famosa organização do mal ainda é muito forte. Então vamos em frente, vamos trabalhando junto, que é disso que a gente precisa. Aliás, é disso que o mundo precisa, né? Vamos em frente, Henrique, um grande abraço e até a próxima oportunidade, viu? Obrigado, até a próxima, um abraço para vocês. Valeu. Muito bom, né?
Bom, gente, é maravilhosa a participação dos meninos, né? A colaboração, queria agradecer demais e renovar o convite, né? O próximo encontro eu quero que seja ao vivo, né? Para que a gente possa conversar mais e poder extrair um pouco mais dessa experiência dos meninos. Dando continuidade aqui à nossa conversa, a gente falou sobre as revoluções, né, sociais. Para trazer isso para uma questão prática, de conhecimento de todos, a gente sabe que em meados do ano passado, muitos jovens de todas as idades, como a gente costuma dizer, foram às ruas, né, para dizer que não concordavam mais com a corrupção, com a violência, com o descaso com a saúde, com tantas coisas ruins que vem acontecendo com a nossa população brasileira. Vocês acham que essa atitude de ir para a rua, de falar, já faz parte de uma reforma íntima de pessoas que hoje não admitem mais, ficam indignados com determinadas coisas? Porque antigamente como a gente tinha a impressão que assim, a gente sabia que aquilo ali era errado, não estava certo, mas parecia que aquilo ali não nos doía, não mexia com a gente de fato para que a gente tomasse uma postura, uma atitude. A gente estava acomodado, né, nos nossos lugares, né? Esse é o primeiro passo, né? Sair do comodismo é o primeiro passo. Assim, a gente se indignava, né? Mas ficava na nossa, sentado, na minha, aquilo não vai se resolver não sou eu que vou fazer essa mudança. Mas aí a gente pôde ver, ano passado, a força que tem, né? A união coletiva, né? Quando a gente dá as mãos e por uma causa, ela tem todo um significado maior. É o início de ao meu ver, é o início de uma reforma interior, né? Que ainda tem várias etapas o caminho, né? Em geral, se a gente for analisar assim a opinião das pessoas, né, dos políticos, das pessoas influentes que têm mais bom senso, assim, ao meu ver, né? Ao identificar os problemas do Brasil, nós vimos muito a questão da educação, né? Os problemas na educação, que são a origem de outros vários problemas. Mas daí eu despertar para que tipo de educação é essa que nos falta, né? Inclusive, há uma proposta muito interessante, que é tema de um projeto que deve sair também como iniciativa do pessoal do saber, né? Não vou nem contar que eu vou estar aqui matando as surpresas, mas de trazer-nos uma visão de educação diferente, educação do espírito imortal, né? Educação dos sentimentos. Nós temos, não querendo desvalorizar a importância da educação intelectual, né? Da educação de saber bem matemática, química, essas matérias, né, são muito importantes, né, não só para fazer bons profissionais, né, para desenvolver o raciocínio, né. Muitos relacionam matemática com outros assuntos que têm a ver com sentimento também. Então, o importante é a gente conciliar essas duas forças, né, que são a fé, a religiosidade e a razão. Emmanuel, no livro Consolador, vai nos contar que a nossa grande comunidade, como humanidade, nosso grande compromisso, nosso grande resgate ainda foi ter desvencilhado a fé e a razão de uma maneira completa. Ainda hoje nós vemos, né, em maioria, pessoas do tipo que se apegam aos valores científicos e outros que se apegam aos valores religiosos, como se fossem forças que podem ser assim separadas e contrárias, colocadas em dicotomia de um lado uma da outra. Quando na verdade essa educação, que é um projeto que vem sido trazido por vários espíritos, né, desde do Cristo como um verdadeiro mentor dessa nova visão de educação, até outros espíritos dentro do Brasil, como Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, em nos fazer visualizar-nos como espíritos imortais. E o que é isso, né? É nos enxergar como seres muito complexos, né? Seres que têm várias vidas, que têm vários compromissos, né? Então, quando a gente vê um jovem dentro de uma casa espírita, é preciso que a gente tenha em mente não só as necessidades pedagógicas que aquela faixa etária tem,
mas sim entender aquele ser como um espírito que teve várias experiências, né? E isso nos dá uma nova visão, né? Nos traz reflexões em outros pontos também, né? De seres complexos que nós somos, né? Moisés, quer falar alguma coisa? Eu fiz essa pergunta porque para a movimentação, tudo começou pela internet. Com certeza. E foram jovens que usaram a sua energia, o seu acesso à tecnologia para poder tentar transformar alguma coisa. Com relação a essa força jovem, essa facilidade de lidar com a tecnologia e essa vontade de transformar que o jovem tem, ele sempre acha que é diferente de muitos, assim, digamos, velhos. Eles acham que as coisas podem ser resolvidas, que as coisas têm solução, precisa empenho, vontade e as pessoas se envolverem. Quando a gente traz esse espírito jovem, essa facilidade das ferramentas tecnológicas para dentro da casa espírita, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância do jovem, porque às vezes a gente vê que ainda há uma cultura de resistência do jovem na casa espírita em alguns lugares. A gente vê a mudança, mas ainda tem a resistência. Então acho que o jovem não deixa o mais velho que sabe o que está fazendo. O jovem ainda não sabe o que está fazendo. Então eu queria, vocês como jovens atuantes dentro da casa espírita, né, desenvolvendo um trabalho de boa qualidade, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, do envolvimento do jovem, em que momento ele vai estar pronto para se envolver nas atividades, em um apanhado geral. E rapidinho, que o nosso tempo está acabando. A gente está, infelizmente, com o tempo um pouquinho estourado. Inclusive no nosso próximo Pode Crer, que vai sair em breve, em alguns dias, né? A gente está falando tanto de Pode Crer aqui, né? E a gente não pode deixar o pessoal sem a possibilidade de ouvir os episódios, né? Uhum. O nosso amigo Marcelo Mota, de Pernambuco, fez um apanhado histórico aí do movimento de juventudes espíritas no Brasil. E ele nos traz a informação de que realmente no início era muito complicado, tanto para os jovens como para as mulheres, né? Porque na sociedade, como a gente vê algumas décadas atrás, existia ainda muita resistência à participação da mulher e do jovem, né? Então houve um trabalho, né, de vários espíritos encarnados e desencarnados em trazer realmente o jovem para o trabalho dentro da doutrina, dentro da casa espírita, né? Que o jovem era enxergado ainda como aquele ser ainda não preparado, né? Aquele ser ainda em estado latente, né? Em se transformar ainda algo que sirva para o movimento como trabalhador. E hoje em dia a visão vem mudando, né? É óbvio que a gente percebe ainda alguma resistência em algumas casas espíritas, né? Que ainda não tem, por exemplo, trabalho de núcleos de mocidade, né? A gente percebe aqui, por exemplo, na nossa cidade, ainda há muitos centros espíritas que não têm uma juventude. Com certeza. E eu que venho lá do sertão, lá do interior da Paraíba, a gente vê muito isso, essa resistência do trabalho para a juventude, né? A idade é uma barreira pro trabalhador, às vezes. A pessoa tem disponibilidade, tem boa vontade, tem conhecimento na área, mas aí a idade carnal, né, que nós sabemos que nós somos imortais, nós temos milênios aí nas costas, é uma barreira, né? Graças a Deus isso vem mudando aos poucos, né? Eu já foi destrinchado uma grande selva aí pra gente trabalhar, graças a Deus. E a gente, quanto à questão da pergunta da melhor hora para se fazer, eu acho que é justamente isso, é se sentir disposto, ter responsabilidade com o trabalho, né? Acompanhamento. Acompanhamento, né? Unir esse lado da experiência dos mais velhos, né? Das pessoas que estão à frente daquele trabalho há mais tempo, com a sua energia criativa, né? E tá sempre conciliando essas duas questões que dá tudo certo mais na frente. O jovem precisa realmente se sentir acolhido dentro da casa espírita, né? Para que esse trabalho se desenvolva da melhor maneira. Aqui na Federação, esses trabalhos que envolvem a juventude estão tendo tanto sucesso, estão sendo concretizados justamente porque a casa abraça, né, de coração aberto, a juventude, né? Nós temos uma participação efetiva, né? Existe um trabalho que vem sendo projetado pela Federação Espírita Brasileira de trazer, né, o denominado protagonismo juvenil, né, para as federativas, né, que são
uns núcleos de irradiação, né, de ponte entre essas várias regiões do nosso Brasil, que é um país tão grande geograficamente falando, então precisa ter esses vários núcleos para entrar em contato e fazer esse trabalho federativo. Então o jovem vem buscando seu espaço e agora, felizmente, né, vem sendo aberto esses espaços pelas essas organizações que já são consolidadas como Federação Espírita Brasileira. Então o panorama assim para o futuro é dos mais esperançosos possíveis para a juventude. Infelizmente nosso tempo está acabando, a gente não vai ter tempo para conversar. Se a gente nos deixasse aqui, a gente ia conversar até perder de vista. Eu queria mandar uns abraços para os nossos amigos que estão pelo chat, conversando, interagindo com a gente. Nossa amiga Vanessa Albuquerque, Laine Lima, Cristina Oliveira, Maria Fidalgo, direto de Portugal, viu, gente? Daniel Oliveira, Florislândia, Joseval e Natasha Félix. E aí todos os outros que também não chegaram a conversar. Eu também tenho alguns abraços para dar aqui do WhatsApp, ó. Para Maiara e Isabelle também que está assistindo. Denis e Annalise também estão assistindo aí. Um grande abraço para todos. Então todos os abraços aos nossos amigos que interagiram com a gente de alguma forma, ou aqueles que apenas nos assistiram, mais um grande abraço. Queria agradecer demais a audiência de vocês, dizer que essa participação de vocês, nos assistindo, perguntando, dividindo com a gente a experiência de vocês é muito boa, né? Constrói muito, e que a gente está sempre aberto a ideias, como os meninos falaram, né? Então deixem suas perguntas, as suas sugestões pra gente, que vai ser muito interessante. Também um grande abraço aí para a nossa assistência técnica aí, o Neto Batista, o Vinícius e o nosso Igor, Carlos Henrique, quem não chamar. Então, um abraço a todos que se envolveram e convidar todos para o nosso próximo encontro, né? Que vai ser no domingo, às 4 da tarde, novamente. E a gente vai receber Kelps Vasconcelos. O Kelps é juiz de direito, presidente da ABRAM, que é a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, né? E ele vai falar com a gente sobre a pena de morte. Então ele vai dar a visão espírita e a visão legal pra gente. É isso que a gente vem trazendo, tentando trazer entrevistados que nos tragam diversas visões sobre o mesmo tema, para que a gente possa realmente nos aprofundar e despertar o nosso interesse, como o nosso amigo sugeriu, despertar o interesse pelo estudo, pelo aprofundamento, né? Então agradecer a todos, né? Agradecer ao Marcos Gandra, ao Henrique Lisboa pela participação deles, mandar um grande abraço, né, novamente para eles, a todos vocês da Rede Amiga Espírita, TVC e Rádio Fraternidade que sempre estão conosco, e contar com a presença de vocês para o próximo encontro, agradecendo ao Ismael e ao Moisés pela entrevista, pela participação e pelos trabalhos também. Nós que agradecemos, e já que nós estamos aqui para divulgar, entre lá no nosso portal, né, o podecrer.com.org, e também se inscreva no canal da Federação Espírita Paraibana, FEPB TV, tudo junto. E é isso aí, curta também a nossa página no Facebook. Quem não curtiu a página no Facebook, curta, porque muitas informações dos nossos programas a gente coloca lá. Então, para você ficar sempre ligadinho no que está acontecendo, aí você fica sabendo pelo Facebook. Um grande abraço a todos e até domingo que vem. Isso aí, cara.